Fala, câmara do céu, tudo bem com você? Eu sou Peri Andrade e esse daqui é outro Primeiras Impressões. E talvez o mais robusto, o mais profundo que eu fiz até hoje. Até depois vou explicar por que esse vídeo que perfeitamente poderia talvez ir como um review, um vídeo análise, que de certa forma vai ser, mas ainda assim eu acho que o escopo da obra permite que as coisas que eu fale aqui ainda assim permeiam como se fosse uma espécie de uma primeira impressão do trabalho. Porque no caso a gente vai falar hoje de Mr. Morale e The Big Steppers, quinto disco de inéditas dele, Kendrick Lamar, tá de volta. Meu pai amado do céu, finalmente primeiro review, primeiro vídeo destrinchando uma obra do Kendrick aqui no canal. Tô feliz pra caralho com isso. Eu quero começar falando sobre a carga de expectativa que a gente tinha sobre esse disco. Normalmente, artistas do tamanho do Kendrick, né, com alguns anos sem lançar alguma obra, já geram por si só uma expectativa muito monstruosa. Mas aqui nesse trabalho, e como ele foi construindo sua carreira, né, as coisas dos últimos anos, eu acho que faz alguns fatores tornar a coisa um pouco mais robusta. Primeiro, obviamente, tem essa questão temporal, né, já que é o espaçamento entre um álbum e outro mais longo que o Kendrick teve, né, porque foi 5 anos desde Then, que foi lançado em 2017, ou mais precisamente 1855 dias, como ele cita na primeira música, United in Grief. E aí a gente já entra num outro tópico aqui, que é justamente, citando o Dan, mais Pimp to Butterfly, Good Kid, Mad City. A gente tem aqui a cobrança por um nível de qualidade que seja excepcional. Já que, obviamente, essas 3 obras que eu citei, elas não só elevaram muito o status do rap, mas acabaram, eu acho que, bagunçando, né, a estrutura do gênero, revolucionando, modificando tudo, as regras do jogo, né, e o colocaram como sendo, para muitos, não só o maior rapper da atualidade, mas o maior da história. Outro fator muito importante que esse era já há algum tempo alardeado como o último trabalho que ele faria para a Top Dog Entertainment, que foi a sua estreia numa grande gravadora essa que você tem trabalhos da SZA como Control, do Schoolboy Q como Blankface, Oxymoron, discos de Isaiah Rashad, Absol, J-Rock, uma gravadora especializada em rap e que boa parte desse rap R&B dos anos 2010 para cá, vários grandes álbuns foram lançados por ela, inclusive os discos do Kendrick a partir do já citado Good Kid, Mad City, tá? Que foi esse debut comercial numa grande gravadora que o Kendrick teve, que esse ano completa 10 anos, no dia 22 de outubro, tá? E a partir dali, inclusive, foi a ascensão, né, do Kendrick como esse grande astro da música, não só do rap. Outro fator, que é talvez o primeiro álbum duplo do Kendrick, por mais que efetivamente ele seja até alguns minutos mais curto do que o Pimp to Butterfly, né? Porém, eu acho que realmente o fator, né, do álbum duplo, ele cria essa sensação de importância, conceito, projeto, que vai, eu acho que, engrandecendo o trabalho. E aí, para fechar, talvez aqui essa questão de toda essa expectativa por trás dessa obra é que, como sempre, a gente tem pouquíssima informação ou direcionamento do que é ou pra onde vai um novo disco do Kendrick, né? Só que, obviamente, todos esses quesitos que eu citei, mesmo que tenham pesos que são extremamente relevantes, né? Eles acabam por, de certa forma, num primeiro momento, empalidecidos, mas logo depois eu acho que até inflamados, né? Quando a gente vê ele em ação na sua usual prévia, né? Antes de um novo trabalho seu, né, que no caso é a série The Heart, que aqui ganha um 5º capítulo referente, obviamente, ao 5º disco de inéditas dele. Tudo nesse vídeo, nessa música, é tão avassalador que eu acho que até pra quem já é extremamente habituado ao universo dele, parece que é a primeira vez que você toma aquela porrada, que é realmente ouvir, né, ali o Kendrick rimando e jorrando as suas ideias. Isso, tudo que eu tô falando, é prévia antes do lançamento, porque na hora que você bate o ouvido e ouve Mr. Morale e The Big Steppers, cara, olha, eu acho que mesmo você reconhecendo sons, estruturas, tendo um mínimo de vislumbre do que pode ser essa obra, eu acho que realmente nada te espera pro que você vai ouvir aqui nesse trabalho. E aqui eu acho que alcança, inclusive, eu acho que um patamar, eu acho que ainda mais desconcertante do que
em obras anteriores dele. Até porque essa é uma das intenções do trabalho, soar desconcertante. Uma coisa que eu aprendi em cima do hype que os discos do Kendrick acabam gerando, né, é que por mais que você esteja ansioso, o melhor você fazer é não esperar uma vibe ou um estilo específico. Não dá pra você moldar o Kendrick do seu disco favorito na sua cabeça. Ou quem sabe do disco anterior que ele lançou e que deve ter sido aonde você conheceu ele ou que você foi fisgado definitivamente por ele. Porque esse provavelmente não vai ser o Kendrick dessa nova obra. Você pode até ter pinceladas de coisas que você gosta ou que você reconhece ali como aquele Kendrick ali que você tão admira. Mas no todo, parece muitos momentos que você está diante ali de um artista novo. Dito isso, eu quero colocar mais algumas coisas prévias antes de eu poder me aprofundar um pouquinho mais. Primeiro, vindo depois de uma obra tão aclamada e popular como Dan, pra mim esse disco pode inicialmente frustrar demais as pessoas. E já tô vendo algumas críticas e alguns comentários de outras pessoas a respeito disso. Nesse sentido, a gente pode colocar também, talvez como sendo a obra, eu acho que mais experimental, até mais do que o Pimp, né? Só que eu acho que com instantes ainda mais introspectivos do que naquela obra, e até em alguns momentos que o Dan também apresenta, ou até o Good Kid também. Mesmo que tenha potenciais hits aqui nesse trabalho, principalmente do primeiro lado, The Big Steppers, pra mim esse é o disco com menos apelo de vendas e até com momentos radiofônicos que eu vi na obra por inteiro do Kendrick, tá? Porque aqui ela se apresenta justamente por esse motivo, uma obra que você consegue do começo ao final, né, sequenciamento dela, você sentir que é o trabalho mais narrativo que o Kendrick fez até agora. Eu sempre cito muitas vezes, né, como eu acho que obras precisam realmente de novas audições para poder você se conectar plenamente, absorver ela com mais afinco, com mais gosto, né? Mas eu acho que num disco do Kendrick, isso não só é necessário, como para mim é o jeito correto de você conseguir absorver tudo o que ele vai conseguir apresentar aqui, porque geralmente as coisas crescem demais com discussões, com análises e essa absorção dessas diversas camadas que tem nos trabalhos dele. Então eu acho que um outro ponto importante a colocar na mesa eu pelo menos agora, nesse atual momento, e aí talvez venha essa ideia do primeiras impressões, né, não um vídeo como o título de review ou análise, o que é que seja, eu realmente até agora não consigo afirmar o grau total da qualidade dessa obra. Eu sei que ela é muito foda, mas eu não sei afirmar o grau de qualidade, seja pra mais ou pra menos. Por exemplo, eu não sei dizer o quanto que ela é maior, melhor, no mesmo grau, no mesmo nível, não sei, de Pimp, de Dan, de Good Kid, eu não sei, eu realmente não sei, e isso pra mim não é importante agora, nesse momento. Muito próximo do lançamento do disco, eu acho que não é o momento de você ter uma resolução concreta do que é Mr. Morale e The Big Steppers. Então, até acho que para deixar as coisas um pouco mais palatáveis, um pouco mais acessíveis para as pessoas, eu digo para vocês que ele parece ser uma fusão mais intrincada do que a gente viu no Chua Pimp com ideias do Dan, tá? Só que aí você colocando na roda elementos sonoros, estruturais que lembram Solange, por exemplo, na música Mother I Sober, Travis e Kid Cudi na N95, Flying Lotus na United Grief, J. Cole, Count Me Out, Playboi Carti, Silent Hill, e acho que para dar uma generalizada, sem especificar uma faixa, muitos instantes aqui eu consigo ver semelhanças com Kanye e principalmente com Donda. Principalmente nos momentos, acho que mais rasgados e pulsantes que tem esse disco. E eu acho muito curioso essa alusão ao Kanye em vários momentos, mas até as questões temáticas. A vibe cristã incrustada na concepção geral do disco, o uso do tema da cultura de cancelamento, até propriamente uma linha que ele cita a resolução da briga do Kanye com Drake para poder citar a sua própria imaturidade. A ideia que eu tenho aqui também é que em vários momentos ele parece, primeiro, subverter as ideias que o Kanye fez no Donda, em outras parece uma espécie de até cutucada nessas coisas, tanto temática quanto sonora, ao mesmo tempo que ele não deixa de ser também uma espécie de uma homenagem ou referência clara a alguém que
também é reconhecido, assim como ele, como um game changer da indústria, né? E muitas dessas partes sonoras que a gente consegue ver como uma espécie de primo do Donda aqui nesse disco, eu acho que traz muito por causa da influência de trap com o peso do grime, né? Um estilo que cada vez mais está se popularizando, mas que precisava de alguém do tamanho do Kendrick ou do Kanye para poder estourar. Mas para além desse som, eu também sinto aqui nesse disco que ele tem uma puta de uma variação sonora que é muito, mas muito ampla. Eu fiquei até surpreendido o como que ele faz isso, mas talvez pelo escopo da obra, né, e pelo artista que é o Kendrick, pelas coisas que ele já fez antes, eu acho que era um caminho natural, talvez. Mas mesmo assim, ainda fiquei muito surpreendido em como ele consegue fazer isso aqui nesse disco, porque a gente tem jazz nas suas mais diversas formas, desde os anos 70, coisas mais recentes com uma cara meio industrial e quase futurista. A gente tem o Kendrick abraçando ainda mais sonoridades de origens pretas, né, como soul, gospel, spiritual, R&B, dancehall, coisas que vão até uma coisa mais africana mesmo na concepção, assim. Eu fiquei muito feliz com o resultado disso, faz muito sentido na ideia estética e temática do trabalho. E ainda você tem uma forte utilização de elementos eletrônicos digitais, né? Algumas vezes essas músicas podem soar mais diretas, elas podem soar de mais fáceis compreensão, de entendimento, né? Mas ao mesmo tempo, parece que tudo isso que eu citei, esses elementos aqui, esses artistas, né? Parece que tudo culmina numa única canção. E ainda você contendo trechos de palavra falada, lances meio teatrais e tal. Cara, aqui na mão, acho que de um artista que fosse menos habilidoso, facilmente podia virar uma puta de uma bagunça generalizada e nascer meio que um desastre, né? Em forma de disco, né? Ser engolido pelas próprias ambições. Só que aqui a gente tem o Kendrick não só dominando, né, as técnicas de rima, como nunca, como eu acho que construindo flows que são altamente disruptivos, alucinados, emocionados. Pra mim, eu realmente consigo ver aqui em vários momentos um Kendrick que ele é contemplativo, ele é filosófico, ele é sereno, ele é muito exposto, né? Ao mesmo tempo que você tem facetas, né? São mais de um sábio, um Kendrick mais arrojado, eloquente, profundo. E é óbvio que eu acho que melhor que fosse a forma que ele entrega o som dele e a performance, né, que ele traz aqui, eu acho que nada seria tão amplo e poderoso quanto se ele não tivesse uma mensagem à altura. E acho que 5 anos ser um novo disco e com aquela pilha de expectativas que eu falei lá atrás, né? Mano, isso acho que fizeram o Kendrick, acho que ter um bocado de coisa para poder elaborar. Dos temas que eu já citei, né, de religião, cultura de cancelamento, mas o cara passa por paternidade, materialismo, bloqueio criativo, infidelidade, vício, queerness, agressão sexual, ao mesmo tempo que ele consegue descrever de uma forma assim rica a situação do povo preto e como ela é pensada para essa comunidade. Eu acho um Kendrick muito devoto aqui em muitos momentos, o como que ele faz para os seus próximos aqui, esse disco. E é interessante porque enquanto Good Kid, Mad City, ele é um álbum que ele mostra, né, pro mundo como que é crescer enquanto criança em Compton. O Mr. Moral, ele parece uma vinheta de como é ser adulto, e ser o adulto preto, inclusive, e ser assombrado por traumas, justamente dessa vivência que ele teve lá atrás, dos costumes do seu meio, da opressão que ele foi tendo ao longo do tempo em si. E aí, eu vou buscar algo aqui que eu já citei antes, não está no disco, mas ainda assim eu acho que ele é parte essencial do álbum, que é o The Heart Part 5. Ao o Kendrick usar os deepfakes de O.J. Simpson, Will Smith, Just Smollett, Kobe Bryant, Kanye West, Nipsey Hussle, para que as suas falas, coisas que o Kendrick estava desenvolvendo ali, pudessem caber na perspectiva dessas personas famosas, idolatradas, polêmicas e trágicas. O Kendrick, ele abre com isso os seguintes pensamentos, né? Quais são os sacrifícios, as dificuldades, os dilemas e os julgamentos que homens pretos que alcançam um status estelar tem. Além, obviamente, dos pesos das cobranças, não só pelos seus erros, mas talvez até mais para que eles tenham acertos. Tanto o homem ou a mulher preta que alcança o sucesso parece que não tem o luxo de errar. Quanto maior seja esse sucesso, a sina do fracasso, da queda, de um fim abrupto, né, às vezes até ceifado pela morte, pode estar ali bem diante dos seus olhos, e que tudo isso pode desenvolvendo por causa de uma construção social que nós temos até os dias de hoje. E eu digo isso não só pela parte mais forte da música e do clipe, que traz ele encarnando o seu falecido amigo Nipsey Hussle, que ele descobriu, olha isso, ele descobriu que ele foi assassinado
pouco antes dele subir no Lollapalooza Argentina, e o cara fez o show ali, entregando o máximo para as pessoas, mas devastado. Mas eu digo muito isso por causa do beat que o Kendrick usa na música, que é I Want You, do Marvin Gaye, música de 1976. Na época, o Marvin Gaye, ele tava por volta dos seus 36 anos. No caso, o Kendrick ele só é 2 anos mais novo do que o Marvin Gaye quando ele lançou essa música, I Want You. E na época, o Marvin Gaye, ele meio que tava sem saber qual rumo ele tomaria na sua carreira. O Marvin Gaye, na época, ele tava com puta de um bloqueio criativo. Olha os paralelos começando a se desenvolver. Uma das coisas, inclusive, que o Kendrick cita dentro do disco do Mr. Morale. Porque, explicando pra vocês, 5 anos antes do lançamento de I Want You, o Marvin Gaye ele simplesmente só tinha lançado uma das obras-primas da música de protesto, um dos maiores discos da história da humanidade, chamado What's Going On. E 2 anos depois desse disco, ele lançou outra obra-prima, só que agora da música sexual, Let's Get It On. Depois desses 2 absurdos em formas de disco, ele ainda lançou um álbum de duetos que foi um baita no sucesso com a Diana Ross. Ele conseguiu fazer um show ao vivo disso extremamente lucrativo. Ou seja, assim como o Kendrick, ele vinha de uma série de sucessos e obras muito, mas muito icônicas. O fardo, tanto da fama quanto da expectativa, já estava começando a pesar demais no Marvin Gaye. E aí foi aí que ele lançou I Want You, faixa que inclusive ele não escreveu. Ela veio dos compositores Leon Ware e Arthur Royce, a pedido do Berry Gordy, que é o chefão da Motown na época, né? E que pediu para o Ware para poder reescrever a canção para o Marvin Gaye, já que ele estava precisando de um novo direcionamento. A música acabou sendo um sucesso do caceta, assim como o próprio álbum, que levou o nome. E daí nasceu o primeiro flerte com o Marvin Gaye em direção à disco music, e preparou para um final de carreira ali que seria muito, mas muito bem sucedido, mas que terminaria de uma forma extremamente trágica, insana e muito tenebrosa. Porque o Marvin Gaye, para quem não sabe, ele foi morto a tiros na sua casa pelo seu próprio pai, que na época era um pregador, né, era um pastor, um dia antes do seu aniversário de 45 anos. 3 anos depois da morte do Marvin Gaye, viria a nascer esse tal de Kendrick Lamar. A partir disso, desse beat, dessa música, The Heart, como ele vai concebendo, de outras coisas que ele vai falando no trabalho, eu sinto muito que Kendrick tem medo do que o sucesso pode fazer com a sua vida, o que ele pode fazer com a sua mente. Inclusive, quando eu falo a questão da mente, do que pode fazer com a mente do Kendrick, se você prestar atenção, é um disco que parece até em vários momentos que é um disco de divã, um disco de terapia, porque ele tá, como ele fez no Pimp, como ele fez no Dan, ele tem um elemento que percorre as músicas ali, que vão encaixando apêndices dentro de cada faixa, e que aqui, no caso, são essas interações com o terapeuta, que, será que é o Mr. Morale? Eu não sei, mas tá ali presente em boa parte do disco, onde ele expõe suas seguranças, seus dilemas, as suas questões, e muitas vezes, ao falar sobre isso, ou como aborda músicas ou temas, desde a briga conjugal de Cry Together, o uso de termos homofóbicos ao falar de um parente transgênero em Aunt Darius, trazer constantemente o Kodak Black, figura extremamente polêmica dentro do trabalho, mas que aparece aqui como uma espécie de um contraponto, uma espécie de um receptáculo para mostrar para as pessoas, para os seus fãs, para os críticos, para quem quer que esteja ouvindo o trabalho, de que talvez ele não seja aquela figura idealizada que as pessoas têm dele. O que o Kendrick vai elaborando aqui, desenvolvendo, principalmente com essas conversas aqui com o terapeuta, é que intencionalmente ele está tentando apresentar um mundo que não tem nem heróis nem vilões. E dentro disso, a gente tem uma coisa que é fundamental para os últimos anos do Kendrick, e talvez seja um dos pilares, se não talvez até o pilar central da obra, que é esse embate do Kendrick mero mortal com o deus do rap, o Salvador certificado, inclusive fazendo uma clara referência a capa do disco, que traz ele com uma coroa de espinhos ao mesmo tempo que você tem uma arma na cintura, né? Isso é uma das coisas que faz com que o Kendrick eleve o nível dos debates, das composições do rap e da música na atualidade, o de dar uma perspectiva sempre muito humanizada, desde o supremo até o mundano, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a sociedade. Então, no final das contas, o que eu consigo tirar de alguma conclusão, por mais que eu já tenha ideias claras, sonoras, temáticas, de abordagem, é que até esse momento,
talvez seja o disco mais complexo que o Kendrick já apresentou pra gente. É um disco que consegue ser extremamente sutil, extremamente delicado, extremamente frágil em alguns momentos, mas em outros completamente agressivo, sem papas na língua, bruto, sujo, quase até imoral. É uma realidade que o Kendrick sabe que existe. Ele quer tirar aqui de vez por todas essa ideia das pessoas de que ele é essa deidade, que ele talvez seja muito mais normal do que as pessoas imaginam, e ele quer trazer que se um artista como ele, tem e deve o direito de poder errar, porque pessoas normais também não têm esse direito. Então, o Cambada foi isso. Aqui foram minhas primeiras e longas impressões aqui de Mr. Morale e The Big Steppers. Eu vou, obviamente, fazer o reagindo depois. Tem muita, mas muita coisa que a gente pode desenvolver ainda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar e botar a sinetinha pra saber quando tem vídeo novo. A meta é 10 mil likes até o final do ano. Me segue em redes sociais. Até a próxima. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Fui.